Boa noite a todos que nos acompanham. Segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Que Maria de Nazaré, nossa mãe, nos abençoe e nos cubra com seu manto de amor e luz. E que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos hoje com a nossa querida Paula Guimarães, a quem a gente agradece muito. Muito tempo de saudades, desde 2019 que a gente não se vê. Obrigada, Paula, por estar conosco hoje. Obrigada eu. Nossa gratidão a todos que estão conosco nesse momento, ao Fabiano, que estava conosco até agora. A Paula, ela vem da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, de Pindamonhangaba, São Paulo. E o tema que ela nos vai trazer é Obreiros do Senhor. Mas Paula vai me dar um minutinho. O seu tempinho ainda, viu? Tá bem. Para que eu possa agradecer todas as doações que nós recebemos até agora. Nós temos um trabalho de cestas básicas que é entregue mensal atualmente. A próxima entrega vai ser dia 20 de março. Nós estamos no dia 8. Nós ainda temos uns diazinhos aí para conseguirmos algumas doações a mais. Por favor, nos ajudem. No nosso site, com toda a tabelinha do que a gente mais necessita, tá? Por favor, cheguem até nós. E os nossos sócios procurem, por favor, a nossa amiga da tesouraria. A cesta básica é primordial, como é primordial que a gente tenha um cuidado com os nossos irmãos, é com a palavra, com o gesto, mas como nós não podemos estar tão juntos agora, nós podemos traduzir o nosso calor, o nosso carinho, através da vestimenta que a gente doa para eles, através da alimentação. Por favor, nos ajudem. E nos ajudem também a divulgar a doutrina espírita. No nosso centro, nós temos, no Chico Xavier, nós temos a oferta de vários cursos. Eu vou ler aqui, porque senão eu vou esquecer algum. Na terça-feira, nós temos, de 16 às 17 horas, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, cuja responsável é a Cristina. Das 19 às 20 horas, as obras de André Luiz. Hoje nós estamos fazendo um mundo maior. Muito bom estudo, muito bom mesmo. Quer dizer, o ESD nos dá uma preparação muito boa, uma base, né? Muito boa, uma visão geral da doutrina espírita. Nas obras de André Luiz, a gente vivencia a prática. Ele nos traz mensagens maravilhosas, um aprendizado muito grande. E nós estamos no 5º livro, no Mundo Maior, né? E o responsável é o Oswaldo com... Na quarta-feira, nós temos às 18h30, às 19h30, o livro dos Espíritos. Olha, esse horário aqui está errado. É das 19 às 18 horas, o livro do Espírito. Eu posso dizer que está errado, porque quem acompanha sou eu. Eu estou lá, estou a postos, das 19 às 18 horas. Quinta-feira, nós temos, às 18h30, às 19h30, o COMP, Orientação Mediúnica e Passos, da Marisa. Às 19 às 20 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo, com Edenice. Sexta-feira, das 19 às 20, Mediunidade e Vivência Mediúnica, com a Márcia. Sábado, das 16 às 17 horas, Formação de Evangelizadores, com Eliane. É imprescindível que nós nos dediquemos alguns momentos para estudo, né? Porque ir à casa espírita, frequentar a casa espírita é muito bom, claro, a energia que a gente recebe é muito boa, mas até para a gente entender como a gente consegue essa energia, de que maneira chega para nós, é através do estudo. Então, por favor, quem tiver interesse, basta deixar um recado no Messenger, que está na página do Face do Chico Xavier, que o responsável pela área vai entrar em contato.
tá? Por favor, vamos estudar, vamos estar juntos nessa. É estudar e depois botar em prática, né? Vamos lá. Nós vamos agora, para dar continuidade, poder passar a palavra para Paula Guimarães, eu vou fazer a leitura da página 140, edição 145 do livro Pão Nosso. Do livro Pão Nosso, o título é Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Paulo, 2 Timóteo 2,15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com o título de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedra e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui, abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo e em todos os setores da ação é dignificante. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de se apresentar um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Que nós arregacemos as nossas mangas e coloquemos as mãos à obra. Né? Bom, agora vamos nos concentrar, elevar os nossos pensamentos ao Pai, e com a certeza de que nunca estamos sós, e plenos de boa vontade para buscarmos compreender as lições de que somos merecedores, te pedimos, Pai, sê conosco. Que a tua paz nos envolva e nos fortaleça. Permita que Jesus e os Espíritos iluminados estejam conosco. Solicitamos e de pronto te agradecemos a ajuda dos espíritos amigos e mentores espirituais de nossa casa, o Chico Xavier. Nosso patrono, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Condessa Paula e tantos outros que abençoam, que ajudam, que protegem os trabalhos da nossa casa. Agradecemos aos nossos espíritos amigos individuais que nos acompanham, nos acolhem e que de nós cuidam mesmo quando nem nos percebemos. Que, em nome de Jesus, os nossos benfeitores espirituais atuem nos trazendo paz e alento, principalmente nesses momentos que vivemos, Pai, em que nós somos praticamente afastados uns dos outros fisicamente. Ó Pai, dai-nos força, dai-nos energia. E te pedimos ainda, Pai, a assistência dos Espíritos de Luz e do mentor da palestrante, Paula Guimarães, para que a intua e abençoe nessa noite em que ela vai nos brindar com a palestra Obreiros do Senhor, meu Pai.
Que a tua paz nos envolva e nos fortaleça. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Paula, um abração muito grande para você. Você não sabe a felicidade que eu estou de estar olhando seu rostinho. Viu? Que bom. Daqui a pouco a gente aglomera. Com certeza, vai ser muito abraço, pode ter certeza. Paula, que Deus te Obrigada. abençoe, uma noite de muita paz e muita luz. A Obrigada. palavra é sua. Fique com Deus. Amém. Queridos, boa noite a todos que estamos aqui hoje para falar deste tema, Obreiros do Senhor. Antes eu estava falando com a Luísa, nós somos pessoas sociais, né, que gostamos do convívio, do contato, do encontro. Então, agora, nesses momentos, nós estamos sendo testados também na nossa fortaleza de obreiros, para que mesmo à distância nós não deixemos a obra do Senhor ruir, aquela que nos compete, aquela que nos cabe. E cabe a cada um de nós que estamos aqui tem uma responsabilidade, tem um dever dentro da seara de Deus. Nós sabemos que muitas vezes não é fácil, é desafiador, e é desafiador porque desafia a nós, não é? As nossas estruturas íntimas, as nossas crenças, as nossas posturas, aquilo que nós entendemos como correto, que ainda é limitado diante da evolução que todos nós vamos atingir. Então, falarmos do quão podemos ser melhores obreiros para Jesus, para Deus, é o desafio do agora, não é? E eu estava me recordando de uma vez, de uma palestra que eu iniciei, falando a respeito de uma explicação de Cortella, sobre o que é trabalho para nós. E quando eu assisti aquela palestra do Cortella, eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que isso é uma evolução da percepção de trabalho. Quanto menos evoluídos, trabalho. Quanto mais evoluídos, obreiros. Nós vamos entender por quê. Cortella nos traz a seguinte definição. Ele dizia que havia uma definição para trabalho que se chamava tripólion, que é daí que vem a origem da palavra trabalhar. Só que tripólion era um objeto de tortura, que eram 3 dentes, assim como se fosse um garfo. E daí daqueles escravos, estamos falando da Roma Antiga, da Grécia, que também possui escravos, aqueles mais insubordinados, eles tinham essa forquilha no pescoço, para que através do medo e da dor, eles se predispusessem então a trabalhar. Então, não era uma escolha volitiva consciente, não era obrigatória. As pessoas eram obrigadas a trabalhar através desta ferramenta de tortura. Então, se chamava tripólio. E Cortella dizia nesta palestra que nós ainda enxergamos o trabalho, muitas vezes, como tripólio, um objeto de tortura. Até me recordei uma entrevista que dei a uma certa época na Vanguarda, ainda quando eu dava aula em colegial, e a pergunta da jornalista foi exatamente essa: como nós fazemos para organizar o nosso tempo diante das muitas rotinas que nós temos? E a brincadeira dela foi me lembrar que quando nós assistimos Rede Globo, nos domingos à noite, e termina aquela musiquinha do Fantástico, tem gente que tem até batimento cardíaco acelerado, né? Tem uma gastura, que fala, ai meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira. E segunda-feira com tudo que ela representa, né? Os nossos enfrentamentos, as nossas tomadas de decisão, um novo dia, uma nova semana. Ainda é tripólio, gente. Se fosse uma configuração diferente de trabalho, nós enxergaríamos a segunda-feira como um mar de oportunidades que se levanta diante dos nossos olhos, abrindo para nós este sol de Deus, de responsabilidades e lutas, para que nós nos melhoremos enquanto pessoas humanas, enquanto seres da sua criação. E nós, ao contrário disso, a iminência da musiquinha do Fantástico, que canta lá no finalzinho, quase que em tom de despedida, nós já nos desesperamos porque a segunda-feira se avizinha próxima. Então, ainda é a nossa leitura do quanto, muitas vezes, os enfrentamentos pelos quais nós devemos passar, e sabemos que nós vamos enfrentá-los, que segunda-feira ficou simbólico, ainda nos inquieta, ainda nos desacomoda. Ainda pensava na época da palestra de Cortella, assim, bom, já tá bom, né? Porque se incomoda, significa que está nos cutucando da nossa zona de conforto, fazendo com que nós pensemos a vida de uma forma distinta. Mas Cortella não terminava aí. Tanto que ele origina, até agora é o título de um dos seus livros, que se chama Qual é a Sua Obra? Qual é o seu grande propósito? Então ele dizia que tripólio ainda era a força obrigatória do trabalho, a revelia daquele que não queria ele se entregar. Porém,
num estágio mais avançado, sociedade um pouco mais harmônica e organizada, nós nos perguntamos qual é a nossa obra, que para os gregos chamava-se poiesis. Qual é a nossa obra? Qual é o nosso grande propósito de existir? Que se diferencia de trabalho, porque trabalho é a questão da obrigatoriedade. E poiesis já é a troca de relações mais etéreas. É o obreiro do Senhor, não é? Então, no primeiro momento, quando somos resistentes, ainda estamos sobre o peso do tripólio. Mas na hora que entendemos qual é o nosso propósito de existir nesta nossa reencarnação, nós já transformamos em poieses. Obra, construção, aquilo que nos dá brilho nos olhos, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos alimenta, e nos sutiliza, mas não nos tripodia, nos inferioriza, mas nos eleva. Então, Cortella dizia que todos nós deveríamos nos perguntar qual é o nosso propósito de existir. Eu falei, gente, sem querer, Cortella está sendo espírita, não está? Porque quando nós olhamos para a nossa reencarnação, nós perguntamos, estamos aqui para quê? E de uma forma genérica, nós dizemos, estamos aqui para evoluir. Mas esse não é o nosso grande propósito. Isso é um paradigma dentro da doutrina espírita, é uma linha mestra, é uma verdade absoluta, um dogma. Não é? Paradigma não, usei a palavra errada. É um dogma. Todos estamos aqui para evoluir. Ponto. Todos nós estamos aqui para progredir. Agora, a forma como nós escolhemos este progresso é que aí está a grande diferença. Então, se nós ainda estamos rugosos, com dificuldade de enfrentamento, achando que as provas não nos cabem, se transformam em expiação, tripólium ao trabalho. Mas quando nós já vemos esta poiese, esta sutileza, esta vida que pulsa e clama em essência, aí é poieses, é o nosso grande propósito. E todos nós deveríamos nos perguntar, qual é o nosso grande propósito da nossa reencarnação? Eu brinquei que nessa pandemia muitos livros me acompanharam, muitos livros de leitura sim, mas alguns livros me acompanharam mais, em termos de compartilhamento de conteúdo espírita. E um dos grandes livros que me acompanhou, estou aqui pegando a minha escrivaninha de trabalho, é esse livro aqui do Haroldo Dutra Dias, A Bússola e o Leme. Não é um livro psicografado, eu costumo dizer que isso aqui é um livro de estudo do Haroldo, um autoestudo. Então, o Haroldo nos convida a muitos exercícios dentro de A Bússola e o Leme. Gente, muitos exercícios, tem tarefazinha para se fazer. Aliás, que todos os cursos do Haroldo que eu assisti dentro dessa pandemia, e também do Rossandro Klingen, todos eles me deixaram tarefas. Eu reconheço que eu fui insubordinada algumas vezes, que eu não tive tempo. Eu reconheço essa vergonha de admitir que eu não tive tempo, porque nós temos tempo para tanta coisa, não é? Para trabalhar, para ir ao supermercado, para furar o lockdown. Então, a gente tem tempo para tanta artimanha, e quando é para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, às vezes a gente se corrompe, não é? Fazendo uma meia-culpa aqui com vocês. Então, dentre esses cursos que eu assisti, o livro de Haroldo, ele traz exercícios para que nós descubramos qual é o nosso grande propósito de existir. Então, nós estamos reencarnados para evoluir, sabemos, mas isso é genérico. Genérico. Todos nós, seres humanos que estamos aqui para quê? Evoluir. Sejamos nós espíritas, protestantes, ateus, budistas, maometanos, shintoístas, a religião que nós abraçarmos, estamos aqui para evoluir. É um progresso contínuo e constante. Estamos aqui para evoluir. Repito mais uma vez, evoluir em quê? É o nosso grande questionamento. Então, este seria o nosso grande propósito. Que obra estamos edificando? Somos obreiros do Senhor. Então, só nesta passagem, estamos obrando para edificar o reino de Deus na terra. Esse é o nosso grande propósito. Agora, o reino de Deus na terra é constituído de quê? Paz, bonomia, compreensão, entendimento, fraternidade, caridade, empatia. Então, são tantos comportamentos abstratos que têm que ser traduzidos em comportamentos concretos, em atitudes. E não é fácil, é a luta. Né? Lembra daquela musiquinha do He-Man que eu assistia? O bem contra o mal, o espanto temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. Mas ele dizia que o bem vence o mal e o espanto temporal. Então, nós estamos aqui nessa luta para vencer. Para vencer, as hastes do bem precisam de nós. Para que nós possamos vencer as dificuldades, esses grandes enfrentamentos pelos quais estamos passando, esses burilamentos coletivos.
É ainda, gente, a lei do progresso associada ao trabalho. Fizemos corpo mole, encostamos lá. Ficamos detidos nas nossas muitas preguiças da segunda-feira anunciada pela musiquinha do Fantástico. Aí quando vê um sacode geral, que tá assim, tá lá na lei do progresso, dá uma sacudida, que são os tormentos, as catástrofes, os grandes cataclismas. Por que eles acontecem? Porque nós somos morosos nos nossos passos de evolução. E daí vem aquilo que nos levanta das nossas zonas de conforto, fazendo com que nós construamos um grande propósito de obrar, mas não de dormir. Então, nós estamos aqui obrando para constituir o reino de Deus na Terra, através dos grandes propósitos da nossa reencarnação, que não é evoluir somente, esse é genérico. Evoluir em quê? É o grande propósito que contribui e estimula essa modificação maior do orbe. Então, nós estamos aqui para evoluir em caridade, paciência, comiseração, empatia, fraternidade, entendimento da dor do próximo, bonomia, tolerância. Então, são todas aquelas qualidades de Jesus, capitaneadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e lá enumeradas, que nós temos que desenvolver. Então, quando eu pergunto para vocês qual é o seu grande propósito, você está obrando na seara de Jesus, mas construindo o quê? Efetivamente. Construindo o quê? Qual é a sua grande obra? Aí vem Haroldo Dutra Dias, trazendo para nós reflexões acerca da nossa necessidade de ter um norte denominado, mas não genérico. Entendermos que, para nós que estamos aqui, indivíduo, eu, Paula, e aqui nos comentários eu só estou lendo, a Luísa, que está dando boa noite a todos, Ana Cláudia, Marilce, Neide, Fatinha, Rafaela Silvia, Ana Mata, Ina, Roberta, quem mais que está junto de nós? Roberta. Então, se eu olhasse para todos vocês e perguntasse qual é o seu grande propósito, com que você está colaborando nesta edificação do reino de Deus na Terra, que justifica o nosso título de obreiros do Senhor. E daí lá vem Haroldo Dutra Dias nos provocando. Não importa quantos dígitos alguém possui em sua conta bancária, o tempo é sempre o seu recurso mais precioso. Então, não importa se eu tenha mais dígitos ou menos dígitos, gente, se eu tenha mais posse ou menos posse, se eu tenha mais recursos materiais ou menos recursos materiais, o que importa para a gente é o tempo. Não importa o quão alto ela tenha subido, ou quanto se tenha conquistado, chega sempre o momento em que fará de tudo para obter simplesmente um pouco mais de tempo. A alma fará de tudo para conseguir um pouco mais de tempo. Para quê? Para nós sermos melhores obreiros. Continua Haroldo, nem sempre o mais talentoso é o mais hábil. A habilidade pede, olha, obreiros, a habilidade em sermos obreiros da vinha do Senhor pede suor, disciplina, dedicação, comprometimento e seriedade. No trecho que a Luísa leu agora, eu estava até quietinha, falei, meu Deus do céu, não dá para ser qualquer obreiro? Não. Porque o trecho que ela leu para nós agora não é qualquer obreiro, é um obreiro dedicado, é um obreiro atento. Então não adianta sair lavrando a torta direita, é igual o plantador da semente, né? Foi plantar a semente. Eu ainda o defendo, eu acho que ele teve boa vontade. Mas ele foi plantar a semente. Jogou a primeira semente, caiu entre os espinhos. O que adianta, não vingou. Continuou lá com o saquinho de semente, jogou de novo. Caiu na onde? Em meio às pedras no sol causticante. Não deu certo, não. Porque daí as aves de rapina vieram e comeram as sementes. Mas ele não insistia. Estava equivocado, mas estava insistindo. Jogou de novo. Aí elas não vingaram porque caíram entre pedras. Os brotinhos até tentaram nascer, mas foram sufocados pelas pedras. E daí, nesta parábola que eu contei rápido e brevemente, qual é o grande ensinamento? Nós temos que plantar no terreno sólido dos nossos corações, que é onde nós vamos conseguir obter recursos para que realmente essas plantinhas elas venham a vingar e não a medrar, não é? Então, meus queridos, a pergunta gera do Dudu exatamente isso. Para a gente conseguir obrar, nós precisamos de suor. Não adianta achar que vai ser fácil. Que lá no balancinho da rede, na fresca, a gente vai conseguir fazer as nossas grandes edificações. Suor, disciplina, ou seja, insistência, gente. Nós vamos obrar,
nós vamos para a luta, nós vamos nos melhorar, mas ainda assim nós vamos enfrentar os tropeços, mas disciplina. Volto e recomeço tudo mais uma vez. Dedicação. Então não adianta fazer meia boca, que foi a passagem, Luísa, que você leu para a gente. Não adianta fazer de qualquer jeito, vamos ter que voltar e fazermos melhor. Comprometimento. Se me comprometo a ser um obreiro da seara de Deus, não dá para desistir não, gente. Não dá para dizer assim no meio do caminho, acho que eu não quero, estou com preguiça. Não podemos. Nós temos que dar continuidade a esta nossa jornada de progresso e evolução, comprometidos com as palavras de Jesus, com a sua boa nova e com seriedade. Aqui Haroldo não está falando para a gente não poder brincar ou sorrir, mas é uma obra que exige dedicação e seriedade, porque para conosco mesmos, para os exemplos que deixaremos, para os bons exemplos que deixaremos na Terra, que hão de inspirar outras pessoas para que elas também estão predispostas quanto nós, estejam estimuladas, e nesse estímulo elas queiram dar continuidade. Muitas vezes a obra que nós deixamos inacabada, porque assim é a história da vida. Não dá para a gente centralizar tudo, nós temos que compartilhar. Por isso que vivemos em sociedade. Continua Haroldo, toda habilidade é mantida com a força do hábito, motivo pelo qual deve ser reforçada e aprimorada constantemente. Quando alguém atinge a excelência na expressão de suas habilidades, uma força poderosa e contagiante passa a emanar dela, porque ela atingiu essa plenitude. Uma espécie de autoridade interior que se irradia no ambiente onde ela atua. Nós já temos isso, nós temos um inventário de conquistas, não chegamos aqui com o embornar vazio, com a nossa bolsinha vazia. Não chegamos. Nós chegamos aqui predispostos já a obrar. Eu sei que muitas vezes a dificuldade, o medo, as nossas fragilidades se interpõem entre nós e o nosso sucesso, mas nós devemos dar continuidade a bater os nossos automatismos, como nos diz Haroldo Dutra Dias, era outra parte que eu estava pegando. Então, nós temos automatismos emocionais que desencadeiam comportamentos. Por trás deles existem necessidades. Nós temos que ir no cerne das nossas necessidades para mudar os nossos modelos de comportamento, confiando que Deus e a espiritualidade amiga está sempre conosco, nos intuindo, nos insuflando boas ideias. Nós não podemos desistir. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, menor ainda o número de seletos, diria um dirigente de uma casa espírita amigo da minha tia. Ele dizia isso, eu faria. Ele falava, muitos os chamados, é verdade. Poucos os escolhidos, menor será o número de seletos. Seletos selecionados, exatamente porque pela nossa obra vê o trabalhador que nós somos. Então, enquanto obreiros, com seriedade, com suor, com disciplina, com comprometimento, nós não podemos desistir, nós temos que estar juntos, fiéis aos ensinamentos de Jesus, insistentes, persistentes, para que nós consigamos fazer com que esses ensinamentos se multipliquem no orbe. Porque quando nós somos chamados a sermos obreiros de Jesus, não é só para a gente ficar com a charrua, aquela figura simbólica da charrua, não é? Passando o rastelinho assim no terreno. Mas é para tirar as ervas daninhas, é para separar o joio do trigo, é para fazer os sucos da terra, é para adubar esta terra, é para escolher as melhores sementes. Haroldo também tem uma passagem ótima que ele fala das vinhas. E Haroldo vai estudar as vinhas, porque tudo que aquele homem se compromete a fazer, ele faz bem, né? Ele vai estudar as vinhas. Então, ele chega a uma conclusão, que as videiras mais fortes são aquelas que foram modificadas com o tempo, que receberam enxertos, cuidados específicos, aquelas que vingaram efetivamente, elas vêm de uma linhagem que sofreu várias influências. Aí eu pensei naquele momento, falei, nossa, que videirinha, né? É seleta, é escolhidíssima. E ao mesmo tempo, depois eu fiz uma reflexão. Na verdade, ela foi passando, não é? Se nós pensarmos simbolicamente quanto seres humanos, passando por inúmeras experiências, incontáveis momentos, diversas situações. E essas situações foram lhes trazendo o quê? Aprendizados, ensinamentos, clareza. E daí nós fomos assimilando esses conteúdos, E à medida que nós assimilamos esses conteúdos, nós vamos nos fortalecendo
nós vamos nos tornando mais robustos, como essas videiras, que são as videiras mais fortes, elas vão se tornando robustas. Então, elas recebem um enxerto ali, uma contribuição aqui, um adubo estudado em laboratório ali, e ela vai se fortalecendo para vingar durante os tempos, né? Os séculos, muitas vezes. Tem videiras. Bom, teve um filme que eu assisti que tinha uma videira que era secular, agora eu tô de orelhuda mesmo. Eu não sei se uma videira é secular. Mas entendendo o quanto nós estamos aqui recebendo contribuições, e essas contribuições, elas vêm ao encontro das nossas necessidades, acolhendo os nossos corações e dilatando as nossas consciências, para que nós possamos vir a ser essa videira, para que nós tenhamos este propósito de ter essa videira que dará, né, frutos saborosos e adocicados, que é o desenho também na codificação de Kardec, é uma videirinha, o símbolo ali é uma videirinha. Então, nós vemos, gente, que esses simbolismos, eles estão ao nosso redor de há muito, para que nós possamos ser fortalecidos no nosso jornadear, enfrentando as nossas batalhas, não é? Para que delas nós possamos sair mais fortes e ainda com uma grande obrigação de sermos exemplos, muitas vezes, para aqueles que jornadeiam conosco, que caminham conosco na nossa existência, que estão dividindo e compartilhando conosco uma vida, e agora em tempos de pandemia fomos colocados à prova, não é? Que a convivência na distância é fácil, só encontramos à noite, depositamos a criança na escola, não é? Só pegamos no final do dia, muitas vezes, quem estuda em período integral. Nós vemos os nossos cônjuges, as nossas cônjuges, nossos companheiros, companheiras, às vezes no final de uma jornada de trabalho, quando a gente vai arrematar alguns conteúdos. Agora, conviver com o outro, com as suas diferenças, os seus pormenores, as suas alegrias, as suas dores, as suas chatices, não é? Aí que é o grande desafio, porque nós também somos assim. Nós também temos as nossas dores, as nossas chatices, as nossas ruindades, as nossas bonomias, os nossos transportes de filhos de Deus e as nossas baixezas, tudo convivendo junto, aparando as arestas no jornadear desta coletividade em que todos nós estamos passando, amigos. Há uma grande chance de progresso. E para isso nós temos que aprender a conceder, a ouvir, não escutar. Escutar só prova que a gente tem aparelho auditivo perfeito, mas ouvir nas entrelinhas as necessidades, os princípios, os valores. Se eles forem diferentes dos seus, ok, grandes momentos para conversas melhores e mais profundas, para que eu consiga entender a mente do outro, que muitas vezes com ele eu sou casada, mas não conheço essas entranhas, né? Então, estarmos abertos a realmente nos predispormos para que esta troca seja genuína. O filho que levamos para a escola, muitas vezes trocamos algumas frases durante a semana, e ele se apresenta para nós como um grande filho, não nos dá problema. E quando ele entra no nosso convívio, vem as dificuldades, as asperezas, as particularidades, as alegrias, as descobertas. Nós estamos obrando na seara de Deus, através do nosso convívio. Então, nós estamos nos burilando para que nós possamos viver a nossa realidade com a nossa melhor contribuição, sem chorumelas. Quem diria os chorumelas? Era Chiconise, alguma das suas passagens? Acho que era, né? Alguma das suas esquetes. Então, sem churumelas nem vitimizações. Podemos, obviamente, nos fragilizar, entendermos das nossas muitas carências, porque todos nós temos, não é? As nossas muitas carências. Podemos, amigos. E estamos aqui juntos para isso, para esse progresso, para essa evolução. Agora, o que nós não podemos? Estacionar. Todas as passagens que eu leio de Emmanuel, quando alguém estaciona, quando alguém se detém muito, Emmanuel dá uma sacudida nessa pessoa, a gente dá até dó, porque não sacode com piedade, né? Quer sacudida assim. Para que a pessoa possa despertar o seu ânimo de vida e não cair na derrocada das baixas vibrações, dos baixos pensamentos que podem nos demandar uma energia monstruosa, drenando as nossas forças, nos desvirtuando o caminho reto. Então, Emmanuel, a todos os momentos, quando ele convida as pessoas a obrar na seara de Deus, na vinha de Jesus, é com essa robustez, com essa seriedade, com este empenho, para que nós não nos deixemos corromper pelas nossas próprias fragilidades. Então, neste momento, eu só estou olhando aqui os comentários, gente, só que, ó, de olho, tô de butuca.
Quem quiser trazer uma frase nos comentários, fazer um questionamento, uma contribuição, estamos abertos. Estou acompanhando vocês de perto. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês este livrinho, pequenininha criança, pequenininho. Isso aqui é o Evangelho comentado só por Emmanuel. E sabe quem ele comenta? Apenas o Evangelho de Mateus. Então, este livro inteiro, psicografias, né, por Chico, que Emmanuel traz comentários só do evangelista Mateus. Então, vamos lá. Peguei aqui para nós. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Ninguém coloca remendo de pano não avejado sobre veste velha. Sentiu a sacudidela? Agora, ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha. Então, eu vou colocar um remendo de pano, não avejado, não tá limpinho, tá branquinho, uma veste velha, eu vou remendar algo que algumas vezes não dá para ser serzido, diria minha avó. A explicação está no Reformador, de janeiro de 1960, na página 3. Emmanuel começa com este título. Recomecemos. Tem uma nota. Este texto também foi publicado em Palavras de Vida Eterna. Recomecemos. Como obreiros, nós temos que estar sempre dispostos ao recomeço. Não conserves lembranças amargas. Começou o primeiro chamamento. Porque eu acho tão interessante, né? Eu gosto de olhar Emmanuel, da palavra até a forma como ele começa o ensinamento, não é? Primeira frase, gente, não conserve lembranças amargas. Porque a lembrança amarga nos consome. E se ela nos consome, ela drena as nossas forças. Cai o nosso padrão vibratório. Aí nós estamos o quê? À mercê. Aquilo que passou, passou. Não era uma modinha essa? O que passou, passou. É do Cancioneiro. Eu me lembro que o pessoal de Macaé canta muito. E o pessoal aqui também canta, Bel, com o seu coral. Né? Então, o que passou, passou. O que passou, passou, você foi. Não dá para eu agarrar pro rabo. Não é o que Chico fala. Não dá para eu voltar atrás, fazer um recomeço. Dá para eu começar agora e escrever um novo final. Então, por que eu fico me amargurando com aquele chicotinho que a gente agarrou quando a gente reencarnou lá na Idade Média? Veio todo mundo agarrado no chicote. Não devia ter feito. Meu Deus do céu. Tudo bem que a dor de consciência é ótima no nosso estágio evolutivo, porque ela nos mobiliza a fazermos diferente. Então, Santo Agostinho, das máximas agostinianas, que falava para nós passarmos aquele escrutínio, não é? Na nossa consciência, quando nós fôssemos dormir, para ver se algo nos pesava, diria Santo Agostinho, não precisa esperar dormir não, podemos fazer durante o dia mesmo. E ele dizia, se nada sobrepesar as nossas consciências, durmamos de forma tranquila. Então, aquilo que pesa as nossas consciências nos mobiliza. Porque aquela pessoa que não mobiliza em nada, gente, que ela tá assim, sabe, vendo a vida passar, essa aí vai ser arrastada pela lei do progresso. Essa aí vai implorar por oportunidades de trabalho. Então, é preciso estarmos a caminho de. Então, para de lamúrias. Para aquele que está difícil, que as lágrimas não cessam, ombro amigo, fraternidade, atendimento fraterno, estímulo, mas tem uma hora que é a escolha do espírito, é ele quem vai escolher. Está nas suas mãos a decisão pelo progresso. Não é, amigos? Então, só aí nós vemos que nós temos uma grande responsabilidade. As advertências chegam. Não é? Os esclarecimentos também, nós vamos fazer a nossa escolha. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Então, às vezes eu tinha um sonho e ele se desfez. Será que foi por falta de empenho, de estímulo? As coisas mudaram, o mundo mudou. A pandemia trouxe várias reconstruções familiares, de empregabilidade, e o meu sonho se desfez. Eu vou chorar em cima do sonho? Vou ficar talvez decepcionada? Empenhei-me grandemente, aquilo que desejava não se constitui enquanto verdade. Mas eu vou ter que me levantar, apesar das dores, das lástimas, das lamúrias, das injustiças do caminho. Estamos em um orbe de provas e expiação.
ainda será assim a realidade. Escutaste a resposta de Fel. Então estávamos tão solícitos de ver aquela resposta dolorosa, aquela voz mais ríspida. Ouvimos, não guarde amarguras. Suportaste a deserção dos que mais amas. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar pais de filhos, maridos de esposas, mães de seus rebentos. Jesus, extrema moral. Ele estava falando que nós seríamos separados. Pelo quê? Pela nossa crença, na sua verdade absoluta, na sua boa nova, naquilo que viria nos trazer vida e abundância. Daí nós precisaríamos escolher entre a vida escorreita e nova que Jesus se nos apresentava, ou ainda passada e cheia de equívocos. E passada cheia de equívocos ao lado do quê? Dos familiares equivocados. Paulo, mas Jesus falou então de abandonar o familiar no meio do caminho. Não, mas ele falou para que nós pudéssemos fazer escolhas. Errarmos coletivamente ou servirmos de exemplos individualmente? Nós precisamos tomar esta decisão. Fracassaste no empreendimento. Puxa vida, nos empenhamos, lutamos, trabalhamos, mas não deu certo. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Desilusão, não. Passa eu, passa você. Então, mas colhemos desilusão, abandono. Ainda é a tônica de um orbe de provas e expiação. Às vezes nós ofertamos, mas as pessoas não estão prontas para nos dar. Às vezes nós nos empenhamos, mas as pessoas não estão prontas para retribuir. Às vezes nós labutamos, mas as pessoas não estão prontas para reconhecer. É a expectativa que estamos colocando na devolutiva do outro, enquanto nós devíamos estar colocando no nosso próximo empenho, no nosso próprio empenho, na nossa própria luta, na nossa disposição para agir. Então, amigos, é fato, muitas vezes escolhemos a desilusão, o abandono, não é? Os ouvidos moucos, a descrença, a ironia, e apesar de tudo, o sol existe, e a promessa de novo dia também. Segue Emmanuel. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus, e não nos afundarmos naquela situação difícil, mas começar de novo. Hoje eu estou musical, hein? Me peguem, Luísa. Já estou musical. Tudo bem que eu não sou muito boa para lembrar uma letra inteira, não é? Mas eu gostaria muito de lembrar a letra dessa música. Começar de novo. Não é? Quem cantava? Era o marido era Ivan Lins, não era Ivan Lins? O Madalena. Então era Ivan Lins que cantava. Vamos, gente, começar de novo. Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia. Ele falava que apesar dos pesares, apesar de você não querer as dificuldades da ditadura, amanhã vai ser outro dia, que nós vamos dar a volta por cima, e nós vamos trazer alegria, e há de raiar o novo sol, que nos destinará a este progresso evolutivo com clareza e lucidez. Então, amigos, amanhã vai ser outro dia. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Ela era espiga ressequida. Porém, a nova semente fará com que venha outra espiga. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Então, mesmo a água que vira vapor, chove para virar alimento que dessedentará os sequiosos. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Uma estação se vai, outra recomeça e todo um ciclo de oportunidades se abre na nossa frente. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Ô sol, vê se me aquece. Não é? Vitor Clay, mais moderna, tô eclética. Então o sol me aquece de possibilidades, de esperanças, de oportunidades, de vida. Reconstitui as minhas energias, multiplica a minha vitamina D. Gente, a gente sem vitamina D é depressivo, vocês sabiam? Então, nós precisamos deste impulso solar para que nós possamos nos reconstituir mais uma vez a oportunidade que se abre.
Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho, novas oportunidades. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar, obreiros da vinha de Deus. Plantemos, continuemos, semeemos a palavra, multipliquemos os exemplos, nos enraiveçamos de vez em quando, chutamos o troninho de Deus, mas nos arrependamos e voltamos para o nosso cerne. Isto é humanidade. Nós não podemos fingir aquilo que não somos o equilíbrio, a ponderação. O raciocínio normal e equilibrado, as emoções contidas. Uma pessoa plana. Mas eu acho que nem espírito evoluído é plano, gente. Jesus é espírito evoluído, expulsou os vendilhões do templo. Não é? Levítico. Não seja morno, senão eu te vomito. Seja quente ou seja frio, seja partidário. Tome um partido, levanta, abraça a sua vida, não fica aí na mortandade, respeitando todos aqueles que são frágeis. Mas haverá de chegar o momento da reencarnação que o trabalho nos convocará a obrarmos, porque quando obramos, estamos multiplicando as benesses de Deus. Multiplicamos. Somos os seus apóstolos do agora. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. É preciso nos despir do homem velho. Paulo de Tarso, para que nós sejamos uma pessoa outra transformada. Desse modo, convite de Emmanuel sobre a fala de Jesus. Desse modo, não consigo remendar, então, a roupa nova com pano velho. Ninguém quer, né, gente? Só na festa junina, fica bonitinho. Não é o símbolo do Brasil lá, só na festa junina. Mas na vida, nós não queremos remendo. Nós queremos esta promessa do porvir, em que nós nos constituiremos pessoas melhores, não é? Que nós possamos nos religar a este cosmos de amor, manter a nossa conexão com Deus, porque Ele é a fonte divina que nos emana energia, que nos alimenta os dias. Então, nós não podemos nos curvar às intempéries, mas ao contrário disso, temos que nos levantar firmes para descedentar a nós próprios enquanto espíritos milenares, seculares, para que possamos compartilhar desta fonte, desta bondade fecunda e infinita, com todos aqueles que jornadeiam conosco. Desse modo, desfaze-te do imprestável. O imprestável, gente, é das roupas aos pensamentos, das palavras às atitudes. Não é só aquilo que nós acumulamos em bens materiais, aquilo que nós acumulamos de emoções degenerativas do nosso corpo físico, aquilo que nós acumulamos de pensamentos baixos, que nos comprometem a jornada e nos atrasam a evoluir. Desvencilha-te do inútil. Sandra de Sá agora, inspirada por Emmanuel. Joga fora no lixo. OLX, gente, desapega, joga fora no lixo aquilo que não é necessário nós trazermos no nosso coração, no nosso bornar, na nossa vida. É preciso coragem. É preciso coragem. Mas nós estamos aqui revestidos do ânimo de Deus. E essa coragem, quando nós nos reconectamos aos nossos espíritos amigos, ela brota dentro de nós. Agora eu vou ter que chamar Raul. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Raul, coragem, amigos. Se aquilo que você quer é aquilo que você pensa e traduz em atitudes. Não adianta pensar e não obrar. Não adianta. Então nós temos que pensar, nos revestir desta fortaleza, da fé e da coragem. A coragem é filha da fé, nos disse Joana de Ângeles, para que nós possamos vencer a nós próprios, contribuindo para aqueles que jornadeiam conosco possam vencer também a si mesmos. Esquece os enganos que te assaltaram, esquece. Ficou no passado, é pretérito. Te constituem enquanto pessoa, te fortalecem, escrevem a sua jornada, mas é passado. Deita fora as aflições improfícuas. Existem, então, aflições que são profícuas, que são proveitosas, aquelas que são advertências, aquelas que são luzes da espiritualidade que caem sobre nós para que nós possamos ser antecipatórios
nas nossas atitudes para que nós não nos comprometamos mais. Mas aquelas que são improfícuas, inúteis, as preocupações desnecessárias, fruto da construção de uma mídia enlouquecida, de um desgoverno, joga isso fora. Isso não presta, vale a pena não. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, mesmo as oportunidades, a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Meu Deus, não nos deixe perder essa oportunidade e esquecê-la nas dobras do tempo, mas ao contrário disso, nos fortalece na tua fé, Senhor, para que assim, fortalecidos, robustos, nós possamos ver na nossa existência não trabalho, não tripólio, mas sim poeses, propósito de vida que há de nos conduzir para um destino melhor, para um destino mais feliz, porque trabalhar é preciso. Quero compartilhar com vocês, deixei um trechinho aqui aberto, deixe-me pegar aqui, não é? Na Livro dos Espíritos, questão 678, a doutrina nos demonstra que trabalhar não é uma exclusividade do nosso plano terrestre, e que em órbitas superiores a espiritualidade trabalha incessantemente para a harmonia do universo. Em oposição ao pensamento da punição do pecado original, que se punidos expulsos do paraíso e submetidos a essas necessidades do trabalho, Kardec explica que mesmo nos planos mais aperfeiçoados, existe a necessidade do trabalho desta construção de uma obra, nos quais este assume natureza diversa e relativa ao seu grau de desenvolvimento alcançado. É claro, já em André Luiz, nós víamos os geneticistas desenhando o nosso corpo físico, então a cada qual na sua evolução, lhe será dada uma cota de contribuição, nos quais este assume natureza diversa e relativa ao seu grau de desenvolvimento, e que nas esferas mais evoluídas, a ociosidade seria um suplício, meus amigos. Então, sombra e água fresca é um suplício para os nossos amigos espirituais evoluídos. Enquanto às vezes a gente quer encostar o corpo no morro, não é? Para ver se a gente morre encostado sem fazer exercício, que seja muito demandante de nós próprios. Então, nesses nossos momentos finais, o que eu gostaria de dizer para vocês é: escutem esses chamamentos da espiritualidade, que pedem a nossa contribuição na monta que ela for. Pode ser uma pequena contribuição hoje, para que amanhã eu possa ofertá-la maior. Então, em todos os níveis que nós possamos atuar com a espiritualidade amiga, queridos amigos, nós estamos contribuindo para o bem, nós estamos nos fortalecendo para aquilo que é justo, para aquilo que é correto, para aquilo que é idôneo, e assim nós nos transformamos nesses trabalhadores desta hora, fazendo com que nós influenciemos cada vez mais pessoas para escolherem o caminho reto, o caminho do Cristo, da sua boa nova, que perenemente se derrama sobre os nossos corações e dilata as nossas consciências, para que nós não desistamos, mas para que nós continuemos arando o terreno, adubando, plantando esta semente em território firme, para que ela venha vingar. E um dia esta terra será dos obreiros que viram construir a terra renovada de bons espíritos, espíritos novos, e aceitarão empreitadas em orbes no princípio da sua constituição, porque já entenderam que poieses, ela é possível em qualquer lugar. Então, que a nossa obra seja de felicidade, que a nossa obra seja de contribuição, que a nossa obra seja de sucesso, que nós sejamos realmente obreiros de Jesus, contribuindo na regeneração das pessoas, através dos nossos exemplos, que hão de arrastá-las para melhores escolhas, como nos disse Chico Amor Xavier. A palavra oratória é bonita, ela convence, mas quem arrasta mesmo é o comportamento. Porque o comportamento, o outro pode em nós se espelhar. Deus é tão maravilhoso que nos constituiu com neurônios espelho, para que eles pudessem ver o outro, compreender as suas atitudes e comportamentos e copiar. Então, que nós possamos ser uma cópia melhorada, para que esses espíritos não se comprometam, porque nós deixamos no nosso jornadear os rastros do equívoco, dos distúrbios, da maledicência, da preguiça e das muitas derrocadas morais. Que nós possamos os reconstituir novos, para que assim nós possamos auxiliar, contribuir humildemente
com todos aqueles que jornadeiam conosco. Então, nesses momentos finais, eu lhes convido. Fechemos os nossos olhos, recostemos os nossos corpos onde nós estamos, paremos um instante para elevar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, aos mestres do alto, aos nossos protetores espirituais, aos nossos anjos guardiões, para que eles possam derramar sobre nós as bênçãos que se vertem das mãos de Jesus neste exato momento e venham ao encontro das nossas necessidades, aplacando as nossas dores e nos fortalecendo, para que possamos nos enfrentar a nós próprios, para que assim reconstituídos, obrando em nós, possamos obrar no outro através dos nossos exemplos. Que nós possamos sair daqui, desta nossa 1 hora de evangelho, envolvidos nas energias do alto, que hão de duplicar as nossas forças, trazendo para nós o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, das boas escolhas, das boas palavras. E que se tivermos explosões, que elas durem poucos minutos ou segundos, para que nós possamos nos reconstituir nessas pessoas que estão lutando bravamente para colocar os ensinamentos de Jesus na prática da nossa rotina do dia a dia. Que os mestres amigos ascensionados do alto, que Jesus, nosso guia maior, que os nossos mentores espirituais, que Deus, nosso Pai amantíssimo, derramem sobre nós o seu direcionamento, a sua clareza, a sua força de vontade, para que essa lucidez permeie todas as nossas escolhas, para que possamos sair daqui homens novos, em um novo jornadear, abraçando as oportunidades de progresso, onde quer que elas estejam plantadas, para que nós possamos florir, não só no nosso jardim, mas no jardim de todos aqueles que jornadearem conosco. Queridos amigos, uma ótima noite para vocês, uma maravilhosa semana que está apenas se iniciando. E que neste ano muitas bênçãos se recaiam sobre nós, nos fortalecendo a coragem, a fé, o destemor, para que consigamos construir na nossa vida a seara de Jesus, sob o amparo de Deus. Queridos, uma boa noite. Em momento oportuno nos reuniremos, juntos e felizes, para cantarmos juntos, viu, Silvinha Azevedo? Musicadamente. E assim elevarmos os nossos pensamentos, fazendo com que eles cheguem até as esferas maiores. E essas nos assistam, nos amparam, nos amparem, acolham os nossos sentimentos e designem para os nossos passos muito mais acertos na nossa vida. Ótima noite. Um beijo bastante grande para vocês. Gratidão. Namastê. Para todos nós que estamos aqui reunidos. Beijos, gente. Uma noite maravilhosa para todos nós.